sem esperança, e o Senhor revela para ele, né, a existência dos justos. Então eu me encontro um pouco nesse cenário, assim, muito feliz e louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. E com certeza as pessoas que estão participando do que eles acham que é uma comemoração no dia de hoje, os que vão participar nesses próximos dias, que nós nos posicionemos como igreja e oremos para que essas vidas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. E existem nesses lugares muitas pessoas que ainda não foram encontradas, mas existem pessoas que já estiveram aqui conosco, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre aqueles que não permaneceram e aqueles que permanecem, qual é a diferença. Para a gente começar, queria que os irmãos abrissem aí a Bíblia de vocês e lessem junto comigo o texto que está aqui em Juízes, no capítulo 2. A gente vai ler Juízes 2, do verso 1 até o verso 13. Quem achou, fala amém. Ali já tem um amém já. Glória a Deus. E diz assim: E um anjo do Senhor subiu de Gilgal para Boquim, e disse: Eu vos fiz sair da terra do Egito, e vos trouxe para a terra que jurei aos vossos pais. Eu disse: Eu jamais romperei o meu pacto convosco, e vós não fareis pacto com os habitantes desta terra. Poreis abaixo os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que eu também disse, eu não os expulsarei diante de vós, mas eles serão como espinho nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. E sucedeu que, quando o anjo do Senhor disse essas palavras para todos os filhos de Israel, o povo ergueu sua voz e chorou. E deram àquele lugar o nome de Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram cada qual para a sua herança, para tomar posse da terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no termo da sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor e serviram a Baal. Eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava ao seu redor, e se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Irmão, feche os seus olhos aí no seu lugar mesmo sentado. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que nessa noite nós possamos compreender como igreja, Senhor, porque devemos permanecer diante de Ti. Permanecer, Senhor, cultuando ao Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecer, Senhor, Te servindo todos os dias e não nos desviar desse caminho. Senhor, que hoje nós não só venhamos entender a importância disso, mas exercer, Senhor, o culto a Ti e o serviço a Ti, Senhor, em todos os dias, Senhor, para que nós não venhamos a nos desviar do caminho que nos é proposto, Senhor, até a Tua volta e até o fim dos nossos dias, Senhor. Amém. Hoje em dia, nós temos muita facilidade para ir embora. Nós deixamos relacionamentos, nós deixamos trabalhos, nós deixamos amizades, nós deixamos projetos, porque as coisas hoje em dia acontecem com muita velocidade. É com muita velocidade hoje, graças à tecnologia, ao nosso estilo de vida acelerado, a viver numa cidade grande.
a viver com muitas oportunidades que nós não permanecemos praticamente em nada. E nós, como cristãos, nós, como servos do Senhor, temos que quebrar esse tipo de ciclo. Mas é muito fácil de perceber isso ao nosso redor, principalmente com relacionamentos no mundo. Hoje em dia a gente vê a pessoa uma hora está com alguém, pouco tempo depois está com outra pessoa, ou fica com duas pessoas ali ao mesmo tempo, enganando um, enganando o outro. Então, as pessoas praticamente não permanecem em nada, não conseguem estabelecer vínculos, não conseguem permanecer de verdade. E o vínculo que o Senhor Ele quer ter conosco é um vínculo de permanência. É um vínculo que vai perdurar por toda a nossa vida, mas irá além disso, é um vínculo para toda a eternidade. Então, a gente leu aqui essa parte do capítulo de Juízes 2, mas eu queria que projetasse de novo aqui o versículo 7, que diz assim, o 7. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Ou seja, o primeiro grupo, a primeira geração, é daqueles que conheceram o Senhor, daqueles que lembravam dos feitos dele, e aqueles que o permaneceram servindo e cultuando a esse Deus verdadeiro. Esses não se desviaram do caminho que lhes foi proposto, eles se mantiveram fiéis até o fim da vida deles. Aí agora, Diogo, peço para você colocar o versículo 10. Aí agora a gente vai falar o que aconteceu com a outra geração, a geração que veio depois. Todas as pessoas daquela geração morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Pode passar por isso. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Ou seja, esse texto aqui ele é bem simples de compreender. É uma lógica muito fácil. Aqueles que lembram do que o Senhor fez, aqueles que conheceram esse Deus verdadeiramente, permanecem olhando para Ele, porque sabem que é somente a esse Senhor que eles podem recorrer. E os que não se lembram do que Ele fez, os que não o reconhecem, acabam se desviando para outros caminhos, recorrendo a outros recursos, recorrendo a outras oportunidades, que no fim das contas são oportunidades, são situações que vão gerar morte. E o que aconteceu com esse povo aqui no contexto de Juízes, logo depois da fuga do Egito e o começo ali das batalhas contra os povos cananeus, era um povo que no começo se lembrava do que o Senhor havia feito por eles, mas aos poucos, como a gente pôde ver, isso se perdeu. Esse povo deixou de cultuar o Senhor, e isso fez com que eles caíssem num ciclo de queda e de relembrar quem o Senhor era, e depois de queda de novo. Ou seja, não houve uma permanência, não foi construído ali algo duradouro que pudesse salvar toda aquela geração. Então, trazendo para os dias de hoje, trazendo para o nosso contexto, por que devemos permanecer? No contexto da igreja, principalmente, a gente vive muito isso. A gente passa um tempo, tem alguns irmãos firmes com a gente, depois de algum tempo aquele irmão não vem mais, você tenta mandar mensagem, você tenta buscar, você tenta entender o que está acontecendo, aquela pessoa não se abre, e acaba que você não vê mais aquele irmão que passou um tempo com você. E tem irmãos que, pelo contrário, são exemplos daqueles que permanecem não importa o tipo de batalha, não importa o tipo de ciclo. Então, a mensagem de hoje é para nos encorajar a ser desse tipo de que permanece, independente do tempo, independente da temporada. Nós devemos permanecer firmes no que o Senhor tem proposto. O primeiro motivo para permanecer é porque a permanência é um critério estabelecido pelo próprio Cristo. Eu não estou falando aqui, não estou entrando no mérito de perda de salvação, não é esse o tópico, mas até mesmo Jesus pregou sobre a necessidade de permanecermos fiéis, de permanecermos
atentos até o fim de nossas vidas. Em Mateus 24:13, Jesus está falando ali num contexto um pouco mais escatológico. Ele está falando ali sobre o fim do mundo como nós conhecemos. Em Mateus 24:13 ele vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ou aquele que ficar firme, ou algumas versões dizem até aquele que suportar até o fim será salvo. Então Cristo em momento algum nos engana quanto à dificuldade de permanecer. Então, se em algum momento, irmãos, algum de vocês aqui foi enganado sobre que uma vida na igreja, uma vida com o Senhor era uma vida de facilidade, uma vida apenas de vitórias, uma vida apenas de progresso sem fim, uma vida somente de conquista sem fim, isso não é verdade. Porque se Jesus ele fala dessa maneira, é porque é necessário passar por algum tipo de dificuldade. É necessário passar por algum tipo de ciclo onde nós vamos mais sofrer do que ser felizes, mas é necessário ir até o fim, mesmo nesse contexto. Eu acredito que foi no primeiro culto desse ano, onde, eu não me lembro agora se foi na abertura ou se foi no final do culto, que a pastora Thalita começou a orar e entregar aqui algumas palavras, e ela citou aquela passagem lá em Mateus 7, 24 e 25, que diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Aqui, nessa versão diz assim, porque havia sido construída na rocha. Aqui na minha versão fala sobre estar alicerçada, mas independente do termo. O que eu quero focar aqui, claro que existe um ponto que deixa claro os momentos de dificuldade aqui, na figura da chuva, na figura do rio que transborda e na figura dos ventos. Mas eu queria que a gente olhasse para esse texto agora por uma outra ótica. A necessidade de construir sobre a rocha, a necessidade de construir um alicerce. Então, praticamente o que Cristo está dizendo: olha, o tipo de estrutura que eu quero que você construa para passar por esse tipo de tempo, por esse tipo de dificuldade durante a sua vida, durante a sua caminhada, é uma estrutura que leva tempo para ser construída, porque um alicerce, um fundamento, a pedra fundamental que vai ser a base para uma construção, eu diria que é o mais importante, é o que leva mais tempo para ser construído. Então, praticamente o que Cristo está dizendo é: se você quer ter vitória em mim, se você quer em mim ter o acesso a esse poder para lidar com esse tipo de dificuldade, você vai precisar passar tempo comigo. Você vai precisar estar tanto tempo exposto na minha presença, que eu vou gerar em você esse alicerce profundo, e tendo esse alicerce aprofundado no seu coração, você será como esse que permanece e prevalece a esse tipo de tempo. Então, para simplificar tudo isso, o que Jesus está dizendo: sim, você pode sim, você vai passar por dificuldades, mas você pode lidar com isso. Para lidar com isso, você precisa passar tempo comigo, porque passando tempo comigo em você, eu vou gerar a estrutura necessária para lidar com esse tipo de tempo. Como que nós podemos colocar isso de maneira prática? Porque até como Jesus ele trazia as mensagens em parábolas, eu acredito que ali, mesmo os discípulos, para esse grupo seleto que ele revelava ali depois o significado de cada parábola, eu acredito que eles se perguntavam como que nós vamos aplicar isso de maneira prática, até que eles entendessem verdadeiramente como proceder. E na própria palavra, eu acredito que tem um texto que nos ensina como viver isso, que está aqui, é o primeiro salmo, o Salmo 1, aqui do primeiro verso até o terceiro verso.
Um tempinho para vocês abrirem junto comigo, para acompanhar aqui no telão. E diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se aceita na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, nós temos aqui na palavra do Senhor mais um exemplo, mais um modelo de algo que perdura, de algo que leva tempo para construir, de algo que leva tempo para crescer, mas também, novamente, é algo que permanece, independente do tempo, independente da temporada, da estação, do ciclo. A árvore é algo que permanece. Então, a palavra do Senhor, ela estabelece modelos, ela estabelece exemplos, ela estabelece imagens para nós, que nós devemos ser como essas coisas que são duradouras, essas coisas que levam tempo para crescer, levam tempo para construir, mas que permanecerão. Na figura do alicerce, quando a gente assiste aqueles documentários de arqueologia, você pode notar, quando você vai estudar uma civilização antiga, mesmo nos dias de hoje, é comum você ver ali a pessoa que está apresentando o programa, chega numa ruína de uma civilização antiga, e é como se fosse uma cidade inteira destruída. Mas ela aponta para um tipo de construção e você vê um alicerce perfeitamente preservado. Algumas marcas ali do tempo, e aquela pessoa fala: olha, esse alicerce aqui é do século I, esse alicerce aqui é do século II, esse alicerce aqui é de uma civilização do Império Romano, do ano 400, coisas do tipo. Então, é algo que foi construído, que levou tempo, que levou esforço, mas permaneceu durante eras. Em relação às árvores também, isso é muito comum. Às vezes eu andando de carro aqui com meu pai, pelo bairro, lá perto de casa, ele fala: olha, essa árvore, ela está aqui desde que eu sou criança. Essa árvore, ela está aqui há tantos anos. E as árvores, eu não sei se chegam a milhares de anos, mas eu sei que centenas de anos, dependendo do tipo de árvore, ela vive. Então, é esse tipo de imagem que o Senhor quer estabelecer em nós. Algo que não acaba em nós, é algo que mesmo quando nós partimos, é algo que irá permanecer. Então, é esse tipo de construção, é esse tipo de relacionamento, é esse tipo de imagem que o Senhor quer fazer através do seu povo. E além da questão da dificuldade, quando o Senhor Jesus está falando ali sobre a questão do alicerce, o modelo que o salmista estabelece aqui em relação à árvore, a árvore que ela permanece ali plantada próximo ao ribeiro, plantada próximo à água. Então, é algo que é construído próximo à fonte do Senhor. E qual é o caminho para isso? O verso anterior explica: é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Então, o que o Senhor está falando? Ele não está falando somente sobre uma grande quantidade de tempo, mas Ele também está falando sobre uma grande quantidade de frequência. Então o Senhor está falando: vocês não têm só que passar muito tempo comigo, mas vocês têm que ser frequentes comigo. Então o salmista, ele estabelece aquele que medita na lei do Senhor, aquele que busca a leitura da palavra, pelo menos em 2 momentos ali do dia, de dia e de noite. Porque é dessa maneira que nós seremos capacitados pelo Senhor a dar fruto no tempo certo, como está dito aqui. E dar fruto no tempo certo é outra alegoria estabelecida pelo Senhor, para que nós possamos passar e viver por todos os momentos de dificuldade. Entender que em alguns momentos a nossa vitória não vai vir de um dia para o outro, mas que é necessário entender
do Senhor, o momento é de permanecer, ainda que num cenário de dificuldade, porque no tempo certo você frutificará. E isso é algo que muitas pessoas hoje em dia não têm maturidade para compreender. No primeiro sinal de dificuldade, no primeiro sinal de que algum problema está acontecendo, as pessoas não têm nem a paciência de compreender por que aquilo está acontecendo e simplesmente abandonam o ciclo, abandonam algo. Não, eu não estou falando aqui, não estou encorajando vocês a permanecer em um tipo de relacionamento abusivo ou em algum emprego que já é inviável para você permanecer numa amizade que já não é mais saudável, ou para você permanecer num projeto onde você está sendo lesado financeiramente. Eu não estou falando nada disso, mas nós temos que buscar entendimento do Senhor, e esse entendimento vem através do relacionamento, através da leitura da palavra, e o Senhor vai deixar bem claro onde nós devemos permanecer e o que nós devemos deixar. Mas em relação ao relacionamento que temos com o Senhor, nós devemos ser duradouros, permanecer e ser frequentes nessa busca. Buscá-lo ali nos nossos momentos diários. Sabe, hoje em dia é muito fácil. Eu não tenho tempo para parar 1 hora na minha manhã para ler a Bíblia. Mas hoje em dia você baixa um aplicativo da Bíblia no seu celular e você não precisa nem desbloquear ele. Você põe o versículo para aparecer automático na tela. Então você está ali sem tempo, mas você tem tempo para tirar o celular do bolso, dar uma olhada. Ali ele vai te dar um versículo que seja no caminho do seu trabalho, que seja no momento que você sair da sua casa, até você chegar no seu trabalho e você ir meditando naquele versículo, você já está exercendo algo que foi um mandamento do Senhor nessa palavra. E isso é o suficiente para que você seja como essa árvore. É claro que o ideal é você, de fato, separar um tempo intencional no seu dia, ao menos uma vez, para ter esse momento de leitura de forma mais confortável. Porém, o que o salmista fala aqui é sobre meditar na lei do Senhor. Então pode até ser algo que você não leu naquele dia, mas que é algo que foi marcante para você, da palavra do Senhor. Então você vai investir tempo pensando naquele versículo. Você vai pensar como que aquele versículo, como que aquela palavra pode ser aplicada na sua vida. E isso é suficiente para que nós passemos a ser como essa árvore que é plantada na beira da água e as suas folhas não murcham, independente da estação. Claro que as estações, elas mudam, e cada mudança de estação vai exigir de nós um comportamento diferente, uma maturidade maior. Vão ter estações onde nós vamos colher, mas também vão ter estações onde nós vamos mais tirar coisas do que... Nós vamos ter mais que cuidar, mais do que podar, do que colher, na verdade. Então, a palavra do Senhor e o relacionamento com Ele são os caminhos, são as ferramentas para passar, independente da situação. Então, é necessário permanecer para que nós vençamos em Cristo. E o segundo motivo, porque tem pessoas que dependem da nossa permanência. Pessoas que você ainda não sabe e vão passar pela sua vida. Pessoas que você ainda não conhece e pessoas que você já conhece, pessoas da sua família, pessoas que são importantes para você. A sua permanência na fé, na casa do Senhor, nos propósitos que Ele tem para você, serão importantes para aqueles que você ama e para aqueles que ainda vão se achegar. Esses dias aconteceu algo muito interessante. Na semana passada eu tive uma confraternização lá em casa com alguns familiares, alguns amigos, pessoas que eu amo muito. E entre essas pessoas, há pessoas que compartilham da nossa fé, pessoas que são cristãs, mas também haviam pessoas que não compartilham da nossa fé. Pessoas que já estiveram diante do Senhor e hoje por algum motivo estão afastadas, e pessoas que nunca estiveram com Ele. E esse tipo de situação, esse tipo de confraternização sempre me deixa muito reflexivo, mas eu fiquei feliz porque mesmo que não fosse uma situação, uma confraternização propriamente dita, para que uma mensagem
fosse pregada, mas o nome do Senhor foi exaltado naquele dia. O nome do Senhor, ele foi exaltado naquele momento. Pessoas que não compartilham da nossa fé puderam presenciar orações, puderam presenciar o nome do Senhor sendo dito com fé, o nome do Senhor sendo usado para declarar bênçãos nas nossas vidas. Então, eu acredito que esse tipo de situação, quando nós nos colocamos diante de pessoas e exaltamos o nome do nosso Senhor, isso faz com que algo comece a acontecer no coração dessas pessoas. Elas começam a observar quem é esse Deus que nós tanto falamos, quem é esse Senhor que nós tanto clamamos, quem é esse Senhor que nós confiamos, quem é esse Senhor que muitas vezes faz com que as pessoas pensem que nós somos loucos. Meu Deus, eles não têm condição nenhuma de ter isso, eles não têm condição nenhuma de conquistar isso. Mas nós cremos nesse Senhor, e essas pessoas vão observar: ei, o que ele disse era verdade. Aquele Senhor, aquele Deus que ele tanto falava, verdadeiramente concedeu vitória. Eu também quero conhecer esse homem que eles chamam Jesus. E através disso, irmãos, mais pessoas que precisam conhecer esse homem conhecerão a ele. Mais pessoas terão a curiosidade e essas pessoas se achegarão. Alguns dias depois dessa confraternização, foi o meu aniversário. E tem um casal de amigos meus que eles não são cristãos, mas eles me mandaram um áudio cantando parabéns. E você sabe como é parabéns de crente, né? A gente não canta pique, é hora, a gente canta é bênção, é glória, vitória com Jesus. E aí eles começaram a cantar aquele parabéns para mim. Eles iam cantar a versão comum do parabéns, a versão do mundo do parabéns. E aí a noiva desse meu amigo, no meio do parabéns, corrige ele: não, eles não falam isso, eles falam vitória com Jesus. E aquilo foi algo que trouxe esperança ao meu coração. Eu falo: Senhor, se num detalhe tão simples, Senhor, o seu nome tem se feito conhecer essas pessoas, Senhor. Eu agradeço, Senhor, então eu quero permanecer. Que seja, Senhor, no mínimo, Senhor, se eu ganhar uma bala na rua, eu falarei: foi o meu Senhor que deu. Porque se o nome de Jesus pode chegar às pessoas através de um detalhe tão simples, eu quero que minha vida continue sendo um canal. E eu tenho fé, irmãos, que não só a minha vida, mas a vida de cada um de vocês, nos simples detalhes, quando nós colocamos o nome do Senhor na frente, o nome dele chegará a lugares que nós não imaginamos. E o nome de Jesus será exaltado, irmãos. Algo que eu tenho pensado muito. Primeiro ponto, eu falei, dessas pessoas que conhecerão o nome do Senhor, que são próximas de nós. Mas também tem a questão da nossa família. Principalmente aqui para os que são pais, a influência que vocês têm sobre os filhos de vocês e os que planejam ser pais. É muito importante que saibam sobre isso. Eu ainda não sou pai, mas eu falo sobre o que aconteceu comigo em relação a filho. Vocês que são pais e estão aqui na igreja, principalmente os pais de crianças pequenas, é muito importante que, ainda que os seus filhos não compreendam, é mais importante que eles te obedeçam nesse momento. Porque eu já tive uma idade onde eu não compreendia porque que eu tinha que ir para a igreja, eu não compreendia porque eu tinha que estar ali. Algumas vezes eu até falava: ai pai, eu não quero ir hoje não, eu não quero ir, mas meu pai falava: você não tem voz para decidir isso. E graças a Deus, ele foi forte naquele momento para que eu não caminhasse pela minha falta de compreensão de criança, mas eu obedecesse. E eu vejo como isso tem total influência no que eu sou hoje.
Então, vocês que são pais de crianças pequenas, saibam, eles não precisam te compreender, eles só precisam obedecer vocês, e vocês sendo essa autoridade na vida deles, para que eles estejam diante do Senhor. Tem uma passagem que eu gosto muito, que na verdade é o capítulo inteiro de Jeremias 35. Então, que fique de lição de casa aí para vocês, irmãos, nesse feriado. Eu sei que os irmãos não vão ficar à toa, mas tirem um tempinho para ler esse capítulo que é muito bom, Jeremias 35. Eu vou contextualizar ele rapidamente. O irmão Flávio, que pregou aqui na semana passada, ele pregou, ele falou ali sobre Jeremias. E esse que era um profeta do Senhor ali no contexto do exílio de Israel, e onde o povo ele estava afastado do Senhor naquele momento. Era um povo que não obedecia ali os mandamentos do Senhor, que não ouvia o profeta. Mas, mesmo nesse contexto, em Jeremias 35, nos contada a história de uma família, a família de Recabe. E essa família foram um dos pouquíssimos ali daquele povo que se mantiveram fiéis e obedientes a algo. Então, um descendente deles, Jonadab, deixou um mandamento para os filhos dele. E naquele contexto era um mandamento específico, era uma lei específica deles, que eles não beberiam vinho e eles também não construiriam casa. Eles seriam um povo nômade, seriam um povo peregrino. Naquele contexto, aquilo não era exatamente ilícito, mas foi algo direcionado a eles. E o Senhor, ele fala ao profeta Jeremias: chame esse povo para o templo e sirva vinho para eles. Então Jeremias chama, eles vão até o lugar, mas na hora do vinho eles falam: nós não podemos beber, nós não podemos, porque o nosso pai nos deixou um mandamento, nos deixou uma lei, e nós obedecemos o que ele nos entregou. Então, a partir dessa situação, o Senhor começa a falar para Jeremias falar para o povo: vocês não conseguem me obedecer, como esse povo obedeceu ao pai deles, como esse povo obedeceu o que foi entregue para eles. E aí o Senhor, ele entrega algo a Jeremias também, para que Jeremias diga para os recabitas, para a casa dos recabitas. Então aqui em Jeremias 35, no verso 18 e 19, diz assim: Jeremias disse à casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Ontem, conversando com a minha noiva, eu falei: eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra pelo nome de Jesus. E na minha descendência não faltará um homem que sirva ao Senhor. E nessa noite, irmãos, que nós, como igreja, através do nome de Jesus, tomemos posse dessa palavra, que assim como a casa dos recabitas, não faltará para nenhum de nós um descendente que servirá ao Senhor. E servir ao Senhor nesse contexto não é somente fazer algo na igreja. Servir ao Senhor nesse contexto não é somente ficar na mesa, não é somente pregar, não é somente pegar água para alguém, não é somente vir aqui limpar a igreja ou ajudar com alguma tarefa. Servir ao Senhor no contexto da palavra é estar à disposição dele todos os dias, estar exposto a ele todos os dias, é todos os dias ser como Isaías, falar: Senhor, eis-me aqui, eu preciso ser purificado, todos os dias eu necessito da purificação, mas nem por isso eu esconderei a minha face de ti. É esse tipo de descendente que serve ao Senhor que nós tomamos posse na noite de hoje. Descendentes que serão ainda mais fervorosos que nós, descendentes mais ousados que nós, porque
porque para o tempo que se aproxima, irmãos, eu não tenho dúvidas que está próximo, irmãos. Aquele grande dia, ele se aproxima. Ele se aproxima aquele dia. Em Apocalipse, João está diante dos anciãos chorando, porque não havia ninguém digno de romper o selo e de abrir o livro, e é revelado a ele. O ancião revela a ele: eis que vem o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele prevaleceu por nós, e é ele que romperá o selo e abrirá o livro e trará a justiça. Ainda que nós não testemunhemos isso, mas um descendente que serve ao Senhor, que nos será dado, testemunhará a vida e a vitória de Cristo. É sobre isso que nós tomamos posse, igreja. E é por isso que nós devemos permanecer. Ainda que nós sejamos como o povo do exílio, ainda que nós não sejamos aqueles que voltarão para Israel, um descendente nosso viverá isso. O nosso papel, ainda que a gente não testemunhe a vitória, ainda que a gente não testemunhe o cumprimento da promessa, o nosso papel é permanecer. E Ele concederá graça para que você permaneça, mesmo que na dificuldade. Ele terá esse cuidado conosco, Ele terá esse cuidado com a nossa geração. Se a vitória for na próxima, ou nos nossos netos, ou nos nossos bisnetos, Ele terá o cuidado com cada uma das gerações. Glória a Deus. Eu digo isso, irmãos, porque o resumo dessa mensagem, o intuito dessa mensagem é que vem dias difíceis, ou nós já estamos nos dias difíceis, e eu falo isso num contexto geral, num contexto de nação, num contexto de planeta Terra, num contexto individual, num contexto de nossos lares. Sabe, ainda que venha um tempo de recessão econômica mundial, ainda que venha um tempo de outra pandemia, ainda que os poderosos do mundo que são satânicos, nós vemos notícias aí, nós acompanhamos esses casos que vêm, casos Epstein, esse tipo de coisa, a elite global é satanista, e isso é fato, mas nós devemos permanecer, ainda que nós tenhamos os nossos dias de choro, irmãos. Quando você estiver completamente sem esperança, vá lá, abra sua Bíblia em Apocalipse 5 e você se identificará com João chorando aqui naquele contexto. E você lerá essa palavra que eu falei aqui: não chore, porque logo vem o leão da tribo, logo vem aquele que é digno, logo vem aquele, e ainda que ele não venha na nossa geração, nós cremos e permaneceremos. Sabe, não é à toa que lá em Hebreus 11 você vai ver a história dos heróis da fé, e muitos desses heróis não testemunharam. Moisés não viu a terra prometida, Abraão não viu todos os seus descendentes, Davi não testemunhou o reinado de Cristo naquele momento que foi prometido a ele, uma herança que não passaria. E ainda que nós sejamos esses que não verão a vitória, o nosso papel é permanecer. Permaneça pelos seus filhos, permaneça pelos seus descendentes, permaneça por aqueles que são necessitados de ouvir a palavra. E no dia mais difícil para você, no maior dia de dificuldade para você, quando alguém olhar, aquele ali tinha tudo para deixar esse Senhor. É como a mulher de Jó fala, né? Pede para que ele abandone o Deus dele. Então, é um feito muito maior você permanecer nesse dia com o Senhor, do que você dar glória, do que você dar graça diante de uma grande vitória. Claro que você tem que dar graça ao Senhor no dia da vitória, mas quando você escolhe permanecer no dia da guerra, quando você escolhe permanecer no dia que o barco afunda, quando você escolhe permanecer no dia que está indo embora, aí sim, irmãos, aí sim nós estamos cumprindo o que Jesus nos falou. Então, ainda que o Senhor ele venha gerar em nós uma maturidade, um entendimento,
para que na noite escura nós venhamos ter prazer e lembrar: Senhor Jesus, foi sobre esses dias que o Senhor me alertou, não é? Foi sobre esses dias que o Senhor falou que chegariam. E é nesse dia, Senhor, que eu escolhi permanecer, porque eu tenho fé que ainda que eu morra, o Senhor é fiel, o Senhor irá salvar a minha descendência. Através do meu sacrifício, através da minha permanência, o Senhor irá gerar algo que irá construir, Senhor, um alicerce que será construído. E ainda que você se vá, ainda que você seja recolhido, o alicerce que você construiu permanecerá. A árvore continuará plantada, e essa árvore plantada será sombra para os seus filhos, será sombra para aqueles que se achegarão para tomar água, a água da vida num lugar fresco. Queria pedir para que apagassem as luzes. Nesse momento aqui os irmãos vão cantar um louvor que tem muito a ver nesse contexto. Eu queria que os irmãos ficassem de pé.